Deixa o amor do Senhor te envolver nessa noite, é tão profundo. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso, encobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Vida aos corações, vida aos corações, vida aos corações, vida aos Eu profetizo sobre a tua vida, sobre o teu coração, que nessa noite o Senhor vai trazer vida sobre você, vida sobre a tua vida, sobre a tua família. Aleluia. Toma o teu lugar. Aleluia. Glória a Deus. A presença do Senhor é real aqui. Eu sou grato a Deus pela graça dele de poder nessa noite estar dividindo aquilo que ele tem ministrado ao meu coração e aquilo que eu tenho aprendido com ele. E nós vamos começar uma série, como o apóstolo Eli disse na hora que estava apresentando os visitantes e depois a programação da semana. E essa série chama O Desafio, um novo nível de amor familiar. Nós como igreja queremos investir na tua vida e na vida da tua família, porque nós cremos na transformação, nós cremos na transformação da tua família, nós cremos na transformação dos teus filhos, do teu parente, da tua esposa, do teu marido. Nós cremos nisso. E nós vamos iniciar hoje essa série. E essa série, ela terá continuidade todas as quintas-feiras. Então eu queria desde o início já estimular você, permaneça até o final. Deus tem feito coisas lindas no culto de quinta-feira. Deus cada quinta se manifesta de uma forma diferente. Venha, traga a tua família, traga o teu amigo. Aprenda a amar como o Senhor quer que você ame. Amém? Nós como igreja queremos investir na sua família. Amém? Isso é bênção para a tua vida. E como falou no vídeo, hoje eu vou ministrar sobre amor. Coisa linda, né? Sempre me sobra essas coisas, né? Porque já me zoam pra caramba aqui, né? Que eu sou o cara que dou abraço, né? Que cheira sovaco, porque chega já abraçando. E aí agora o cara vai falar sobre amor, né? Tão belezinha, né? Na hora de imitar cavalo, quem que chama? Alan aqui na frente. Eu sempre pago o sapo. É difícil, tem coisa que a gente tem que suportar. Uma coisa que eu tenho que suportar pro resto da minha vida é que eu sou careca. Sabe, deixa eu falar uma coisa pra você, é difícil ser careca. Na verdade eu não sou careca, eu sou meio careca, eu tenho um pouco. Mas quando as pessoas começam a brincar, esses dias eu vou usar o Kiko como exemplo. Eu cheguei nele e falei assim: cara, tá fazendo luzes, tá meio branquinho. Ele falou assim: pelo menos eu tenho onde fazer. Acabou a brincadeira. Eu vou falar mais o quê? Falou assim: tá quente hoje, né? Nosso dia tá, não tem pra onde ir, né? É difícil ser careca, toda hora tá brincando, começou a ficar legal, eu tô sobressaindo na brincadeira, vai pra careca, daí putz, acabou. E eu tenho, quando eu chegar no céu, eu vou ter um papo com o Senhor nisso. Deus, por que careca e narigudo? Puxa vida, não podia ser só um, né? Aí Deus me deu um olhinho verde para dar uma calibrada, pelo menos eu casei. Amém? Amém. Amém. E eu queria então falar um pouco sobre aquilo que
Deus tem gerado na minha vida e através dessa série. E eu vou falar sobre amor, e eu queria começar falando sobre um princípio que é honra. Amor nas nossas famílias, atitude de amor. E as coisas, eu estudando isso e buscando, as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias, sabe? E honrar alguém é quando você tem a disposição de respeitar ele. Honrar é quando você tem a disposição de reconhecer quem aquela pessoa é, a autoridade que ela tem, e de respeitar. E eu tenho algo prático muito forte na minha vida, e lá em Êxodos 20:12 diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E essa é uma promessa, e é um versículo que quando termina isso, Deus traz uma promessa em cima desse princípio, que fala assim: porque prolongareis os seus dias sobre a terra. E eu queria falar um pouco nesse início sobre um testemunho pessoal. Na semana passada o Kiko disse, ministrando, e chamou algumas pessoas aqui à frente, dizendo que Deus tinha mostrado a ele algumas pessoas que tinham alguns mantos, que manifestavam algumas coisas, e que era um momento de impartição com a igreja com isso. E pela graça o Kiko disse que Deus mostrou a ele que existia sobre a minha vida um manto de amor. E enquanto ele falava isso, ele dizia assim: Alan, e trouxe uma palavra de Deus falando para mim, que eu tinha tudo para ser uma pessoa revoltada, tinha tudo para ser uma pessoa que não viesse a manifestar o que eu manifesto de amor, de carinho. E eu comecei a chorar naquele momento, e comecei a ser ministrado pelo Espírito, e eu falei: Deus, obrigado, porque realmente eu tinha, mas o Senhor foi maior sobre a minha vida, e o Senhor me levou a um novo nível. E eu queria repartir um pouco de um testemunho pessoal da minha vida com vocês, que eu já ministrei no Retiro dos Homens. Então você que estava no Retiro dos Homens, você vai ouvir um pouquinho de novo, talvez você vai ser ministrado de novo, mas eu acredito que a grande maioria não conheça. Eu tenho, a minha família sempre foi uma bênção, mas eu tenho grandes recordações da minha infância. Eu tive o prazer, o privilégio de Deus de nascer numa família, graças a Deus, com uma condição que eu conseguia ter uma escola, um estudo, a gente conseguia passear e viajar. Morava numa casa grande aqui em Taubaté, num condomínio muito bom. Mas chegou num determinado momento, meu pai começou a ter atitudes e fazer escolhas que eram escolhas dele, não escolhas que agradavam o coração de Deus. E eu amei o meu pai a vida inteira. Meu pai já é falecido. Eu não estou dizendo do meu pai que eu não amei, não, eu estou falando de atitudes que ele teve. Ele optou por ter atitudes que desagradavam o coração de Deus. Então, quando eu fui chegando na minha adolescência, eu fui crescendo um pouco mais, as coisas começaram a mudar um pouco em casa, e eu comecei a ver atitudes do meu pai um pouco violentas. E ele começou então quando iam conversar com a minha mãe, os pontos não batiam, começaram então a vir palavrões e desavenças, e o clima começou a esquentar um pouco, e as coisas foram indo, e as coisas foram aumentando. Começou num grito, não quero falar mais com você, vira o rosto, dorme em cama separada. De repente um dia eu chego em casa, e quando eu vejo meu pai discutindo com a minha mãe, ele está segurando no pescoço da minha mãe contra o guarda-roupa. E então começaram a vir as agressões. Tinha dias que eu chegava em casa, minha mãe chorando, e meu pai tentando sufocar, falando que queria matar ela, que tinha vontade de matar, por causa de tudo que eles estavam vivendo como casal, por escolhas que ele optou por ter. Teve dia que eu cheguei em casa, que eu me lembro que quando eu entro na sala, minha mãe está com um revólver na boca, e um falando para o outro, meu pai falando: eu quero te matar, eu tenho vontade de matar você. E depois disso então começaram a virem as traições, e eu nunca, em todos esses momentos, eu nunca me manifestei de uma forma agressiva com o meu pai. Pelo contrário, eu separava os dois,
e ia para o meu canto, falava, vai cada um para o seu canto. Tinha seus 16 anos, 17 anos. Então comecei a descobrir que meu pai estava traindo a minha mãe. E como que eu descobri isso? Um dia, eu não era dessa casa, eu já namorava a Fernanda. Na verdade eu estava chavecando ela, estou brincando. Eu não conhecia a corte ainda, viu? Eu não conhecia a corte ainda. E a gente já se conhecia, e eu estava mandando mensagem com ela, conversando com ela. E um dia eu peguei o celular do meu pai. Nessa época meu pai estava hospitalizado. Ele tinha um problema muito sério no estômago, que começavam a sair feridas pelo corpo, e ele tinha que ficar hospitalizado. E eu fui mandar uma mensagem para Fernanda de boa noite. A gente não tinha relacionamento ainda, a gente só estava conversando mesmo. E quando eu fui mandar uma mensagem, eu não tinha celular, eu não tinha dinheiro para isso. Eu peguei o celular do meu pai que estava na escrivaninha. E quando eu fui mandar a mensagem para ele, no celular dele ele tinha recebido uma mensagem de uma pessoa. E era uma mensagem de amor, de carinho. E eu comecei a ler o histórico, então, era um histórico antigo. E eu descobria, eu já imaginava que poderia estar acontecendo isso, mas eu descobri que ele estava traindo a minha mãe. E meu pai estava no hospital. E no outro dia eu tinha que ir cedo para visitar ele, cuidar dele. E eu falei, cara, como que eu faço isso agora? Eu preciso estar com o meu pai. E eu senti o Espírito Santo ministrar no meu coração, não é tempo de você falar nada para ninguém, dos seus familiares, porque o seu pai precisa de vocês agora. E no outro dia cedo eu estava no hospital dizendo para ele, pai, eu te amo. Está tudo bem com você? Como é que você está? Porque ele precisava de mim ali, porque ele era um homem, uma pessoa, um ser humano, que tinha suas atitudes erradas, mas que eu tinha que amar, e que eu tinha que respeitar, e que eu tinha que honrar, porque ele era meu pai. Porque a Bíblia não diz que você tem que honrar o pai e a mãe boa. A Bíblia diz que você deve honrar os teus pais, sejam eles com atitudes boas ou ruins, você tem que amar. E eu me lembro que quando ele saiu do hospital, eu cheguei e fui falar com meu irmão falou, cara, por que você não me falou? Eu falei, não, cara, meu irmão, ele é mais impetuoso assim. Eu falei, cara, se eu te falasse isso, eu acho que você não ia conseguir no hospital, você cuidar do pai e ver. E ele falou, cara, realmente eu não ia conseguir, mas você segurou a bucha sozinho. Eu falei, amém. E eu chamei o meu pai então para nós conversarmos sobre essa situação. Vocês estão comigo? Amém? E eu me lembro que o dia que eu sentei para conversar com meu pai, nós fomos num restaurante, com medo da atitude dele, receio do que ele ia fazer. E nós fomos num restaurante, marcamos um jantar. Eu falei, putz, ele deve ter imaginado, nossa, vou sentar com meus filhos para conversar, né? E aí quando ele chegou na nossa frente, eu falei, pai, eu estou vendo a situação que você está vivendo com a mãe. É triste isso, angustiante. Você já traiu a mãe? Eu dei uma chance para ele. Reconheceu o erro, tudo. Ele falou, não, de jeito nenhum, nunca fiz isso, que isso? E eu falei, pai, mas eu descobri que você está traindo a mãe por causa disso, daquilo. E ele ficou sem chão, ele não sabia o que fazer. E eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Ele ficou preocupado com as nossas atitudes, a minha e do Tito. Meu irmão é Tito. E eu falei, deixa eu falar uma coisa para você, pai. Eu vou continuar te amando, eu vou continuar te respeitando, eu vou continuar te honrando, porque o meu papel diante de Deus é esse. A referência de um pai herói eu não tenho mais, mas eu vou continuar te amando e te respeitando até o final. E assim foi, até o último dia que ele veio a falecer. Sempre o amei, sempre o respeitei. Todas as vezes que tinha uma atitude errada entre ele e a minha mãe, eu chamava ele de canto e falei, pai, não faz assim, não faz assim. E hoje, depois de 8 anos semeando isso, 8 anos se passaram onde eu semeei isso, onde eu plantei isso, eu colho aquilo que eu semeei na minha família. Sabe por que eu estou contando um testemunho de vida rápido? É longo, mas sabe por que eu estou contando rápido? Porque eu quero te estimular e dizer para você que vale a pena você amar, você respeitar e você honrar as pessoas que estão ao teu lado. Vale a pena você honrar o teu pai e a tua mãe.
Para você que é jovem, que vocês, todos nós, a maioria aqui, mesmo já de idade, tem pai e mãe, independente do que eles fizeram. Eu tinha tudo para não ser amoroso assim. Eu tinha tudo para não demonstrar essa graça que o Kiko ministrou aqui e impartir isso. Eu tinha tudo para caminhar na contramão, mas eu entendi que através da minha vida, através daquilo que Deus queria gerar na minha vida e na vida da minha esposa, eu podia transformar gerações que virão à nossa frente. O meu passado foi um passado familiar de tristeza. Eu não quero ter uma família como meu pai e minha mãe tiveram, mas eu sei que os meus netos e os meus bisnetos irão olhar para mim e para Fernando e falar assim: eu quero ter uma família como a deles. E é isso que Deus quer gerar através da tua vida, da tua família. Aleluia, aleluia. Vale a pena amar e manifestar o amor de Deus através das nossas vidas. A honra não é por uma questão de mérito, a honra é por uma questão de posição. Você não tem que honrar as pessoas por elas merecerem ou não, você tem que honrar pela posição que elas têm. A palavra de Deus diz em Efésios, abra a tua Bíblia em Efésios 5. Efésios 5, 6. Efésios capítulo 6, versículos 5 e 6. Diz assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, obedecendo-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, como escravos ou servos de Cristo, fazendo de coração como a vontade de Deus. Isso é algo que Deus coloca como um princípio sobre as nossas vidas. É a palavra de Deus dizendo: você tem que amar, você tem que honrar o teu patrão. Por isso que eu falo que a honra não é uma questão de mérito, é uma questão de posição. Se você tem um patrão, e eu quero falar aqui para você que é funcionário, você tem que honrar ele, sendo bom ou ruim, agindo com você da forma correta ou não, sendo desleal, você tem que honrar enquanto você está debaixo dele. Quantas vezes você, chefe, eu faço uma pergunta para você nessa noite: quantas vezes você, chefe, honrou o teu funcionário? Quantas vezes você, funcionário, honrou o teu chefe? Sabe que a gente vê nesse momento de crise também, porque a gente vê pessoas que trabalharam anos e anos numa empresa, e agora chega um momento de crise, chega um momento de dificuldade, e às vezes algumas pessoas têm que ser dispensadas. Enquanto ela trabalhava na empresa, ela honrava. Quando ela sai da empresa, ela fala mal do patrão, ela age de forma desleal com ele. Não é isso que Deus tem para a sua vida. Não é essa a forma que Deus quer que você se manifeste. Isso não é honra, isso não é amor. Uma vez eu fui num posto abastecer, e eu cheguei no posto, às vezes de manhã. Eu tenho um costume muito ruim. Eu vou andando até no limite do carro, até que tá quase acabando o combustível. Quando o ponteirinho já está lá em cima, eu não sei se isso é coisa de homem, mas... E aí, um dia eu cheguei cedo, estava indo para o consultório, saí correndo de casa, e eu preciso abastecer o carro, eu paro sempre no mesmo posto, tem um monte de bomba, e eu parei antes de um carro que tinha chegado lá, estava lá. E quando o cara foi abastecer, ele foi abastecer o outro carro e não o meu. E eu poderia chegar, falar para o frentista: cara, ei, eu cheguei primeiro, olha eu aqui. Mas o frentista naquele lugar, ele é autoridade. E se ele foi abastecer o outro, eu tenho que esperar. Você está entendendo comigo? Quando eu falo de honra, entenda isso.
Quando eu estou falando de você honrar alguém, não estou falando só do seu patrão, do seu pai, não. Mas em determinados lugares existem pessoas que são mais autoridades que você, e você tem que respeitar a atitude dela. Uma pessoa que está num caixa e ela troca, passa uma pessoa na tua frente, você começa a xingar e falar, não, ela é autoridade ali. Amém? Vocês estão comigo? Amém. E agora a gente começa a entrar então em alguns pontos da palavra. Alan, como que eu faço para me equipar de todas essas características que você está falando? E eu vou falar agora no decorrer da palavra sobre amor, sobre honra. Como que eu faço isso? A principal e a forma de você se equipar com as características que Deus quer que você imprima através da sua vida é através de uma vida de oração e intimidade com Deus. E foi lindo quando o Kiko veio aqui hoje e falou isso. Você só consegue se equipar se equipar com aquilo que Deus tem para você manifestar através da sua vida, através de uma vida de oração, através de uma vida onde você busca relacionamento com Deus. Porque como que você vai manifestar algo de alguém que você não tem relacionamento? Como que você vai falar de alguém que você não tem relacionamento? Como que você vai falar das características de alguém que você não conhece? Buscando ter intimidade com Deus. Quando você busca ter uma vida de oração, de busca, de intimidade, por que você começa a ter atitudes diferentes? Porque o teu foco é transformado, a forma de você enxergar as coisas começa a mudar, e você começa a enxergar as situações, as pessoas que estão ao teu redor, e tudo que você está enfrentando por um outro foco. Eu vou lhe explicar isso na prática. Eu vou falar sobre Abacuque. Eu não vou falar para você abrir o livro de Abacuque agora, porque senão a gente vai sair daqui meia-noite. Aonde está Abacuque na Bíblia? É difícil às vezes, a gente vê pouco falar sobre os profetas menores. Mas Abacuque tem uma história bem interessante. Preste atenção nisso. O livro de Abacuque, formado por 3 capítulos, ele é formado em cima de um diálogo entre Abacuque, o profeta Abacuque e Deus. E no primeiro capítulo você vê Abacuque se degladiando, entre aspas, com Deus, falando: Deus, você não está vendo o que o meu povo está passando? Você não está vendo a injustiça que o meu povo de Judá, porque Abacuque era um profeta que amava muito o seu povo, o povo de Judá. Você não está vendo a injustiça que o povo de Judá está passando em cima de pessoas? A gente vê injustos crescendo, injustos enriquecendo e um povo justo perecendo. O Senhor não está vendo tudo isso? Olha o que está acontecendo com o povo. Os teus olhos estão aonde? E às vezes nós nos deparamos assim também, né? Deus, e eu? E a minha vida? E o cara que está ao meu lado está crescendo, está avançando. E Abacuque começa a orar e falar com Deus, e ele espera uma resposta de Deus. Fala: Deus, o Senhor não vai me responder? E em Abacuque mostra que Deus responde. E chega uma hora onde Deus pega e fala assim: Abacuque, eu tenho uma resposta para você, para a tua oração e para a tua busca e para a tua súplica. Deixa eu falar uma coisa para você: vocês irão se surpreender com aquilo que eu vou fazer. Aí eu fico imaginando Abacuque. Abacuque fala: glória a Deus, cara. O que Deus vai fazer? Deus vira e fala assim: eu vou exterminar, acabar com tudo na sua terra. Mas Abacuque não estava querendo ouvir isso. Abacuque estava querendo uma resposta positiva. E Deus falou isso. Sabe quando eu estava montando essa palavra, eu fiquei imaginando quando a gente está no WhatsApp. Sabe quando você manda uma mensagem de áudio para alguém? E aí você fica esperando uma resposta, e de repente chega o áudio, a resposta de volta, e vai carregando a mensagem, e daí quando você dá play, a resposta te arrebenta. Você fala: putz, era melhor não ter nem mandado. Já aconteceu isso comigo. Abacuque foi a mesma coisa. Ele falou: Deus, o senhor está doido? O senhor está doido? Deve ter cheirado orégano. O que aconteceu, cara? Deus fala assim: eu vou exterminar todo mundo. E Abacuque fica e fala: mas como isso, como isso? E aí, no capítulo 2 de Abacuque, preste atenção, ele diz assim: Deus, depois que ele ouviu aqui a resposta de Deus, Abacuque fala assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu teria da minha queixa.
Porque quando Deus fala isso, Abacuque fala: Deus, mas como que o Senhor vai fazer isso? Como que o Senhor vai acabar com todo mundo? E Abacuque tem uma atitude interessante. Ele fala assim: eu vou para a minha torre de vigia, uma torre que nem tinha em castelo, aquela torre onde o soldado fica olhando. Só que quando Abacuque toma essa decisão, isso simboliza o seguinte: Deus, eu não entendo o que o Senhor vai fazer, mas eu vou para uma torre onde eu vou ficar quieto, eu e o Senhor, e eu vou esperar no Senhor, porque eu confio em Ti. Preste atenção. Quando Abacuque intercede, se dispõe a confiar em Deus, e ele vai para a torre de vigia, a torre de vigia simboliza o seguinte: Abacuque sai do terrenal, e ele muda o nível de visão dele, começa a olhar as coisas por cima. Quando você se dispõe a ter uma vida de intimidade, de busca por Deus, busca Ele, entender o que Deus tem para a sua vida, Deus tira você do terrenal, coloca você em cima e faz você começar a enxergar as situações ao teu redor de uma forma diferente. Você está entendendo isso comigo? Você está comigo? Ele demonstra ali uma atitude, mesmo ansioso, ele foi e descansou em Deus, confiou em Deus. E depois que ele sobe, e que Deus, como se estivesse mudando de nível, falando: Deus, eu quero entender, eu quero buscar a Tua vontade, eu quero fazer a Tua vontade, eu quero entender o que o Senhor tem para mim. Deus vem e responde para ele, e Deus fala assim: Abacuque, eu vou fazer tudo isso que eu te falei, eu vou destruir os injustos, mas o justo viverá pela fé. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui com Abacuque, para Abacuque? Deus está falando assim: Abacuque, deixa eu falar uma coisa para você, eu vou fazer as coisas do jeito que eu te falei, tudo tem o meu tempo, mas tudo que vai acontecer, que eu falei de destruição, não vai alcançar a vida dos justos, porque os justos vivem pela fé, e eu irei preservar a vida de vocês. Sabe o que aconteceu com Abacuque nesse momento? Abacuque teve a oportunidade de sair de um momento de desespero, de angústia, chegar diante do Senhor, orar ao Senhor, falar com o Senhor, e Deus mudou o foco dele. Ele começou a enxergar uma situação que era desastrosa por um outro foco. E por isso que eu falo para vocês nessa noite, que quando você se dispõe a orar, quando você busca se equipar com as características de Cristo, em oração, Deus vai mudar todos os focos que você olha das pessoas que estão ao teu redor. Então eu poderia orar para minha família e falar: minha família está acabada, mas eu entendi em Deus que se eu olhasse com o olhar de Cristo, eu podia entender que eu podia transformar gerações através da minha vida. Eu estou falando que se você buscar em Deus força, se fortalecer no Senhor, Ele vai tirar o teu foco da situação complicada da tua família, e Ele vai dizer para você, e você vai enxergar que o teu marido tem jeito, que a tua esposa tem jeito, que os teus filhos irão sair das drogas, que a tua família vai ser restaurada, e vocês vão viver aquilo que Deus tem para a vida de vocês na plenitude. Aleluia! Aplauda o Senhor. É tudo uma questão de foco. Abacuque estava desesperado no começo. Sabe como Abacuque termina o seu diálogo com Deus? Numa canção e uma adoração maravilhosa. Ele termina dizendo assim: Deus, embora os figos das figueiras e a videira não tenham sido totalmente embora a figueira e a videira tenham sido totalmente destruídas, não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso e os campos estejam imprestáveis, embora o rebanho morra nos pastos e os currais estejam vazios, todavia eu exultarei no Senhor, me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! De uma forma desesperadora, Abacuque termina adorando a Deus, amando a Ele cada vez mais, porque o foco dele foi mudado. Eu quero dizer que nessa noite, Deus quer te equipar para você aprender a amar as pessoas que estão ao teu redor, os teus familiares, tudo ao teu redor, como Cristo ama, e você vai começar a olhar tudo de uma forma diferente. Você vai começar a entender que às vezes o que as pessoas estão manifestando ao teu lado é fruto de frustrações e traumas, e você com amor pode tratar essas pessoas e não julgá-las. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando isso
para dizer para você que nós não precisamos compreender como Deus faz, mas precisamos saber que Ele é Deus e que Ele faz, e que existe poder na oração, e a oração é eficaz. E eu creio nisso. Eu creio num Deus que transforma, eu creio num Deus que salva, eu creio num Deus que restaura, e isso precisa fluir através das nossas vidas. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que faz uma mulher estéril ter um filho. Assim foi com João, meu filho. Eu creio num Deus que tem poder para manifestar e transformar uma criança que nasceu com 1,4 kg e ficou 28 dias na UTI e não teve uma infecção. Eu creio num Deus que cuida, eu creio num Deus que zela, eu creio num Deus que transforma e que gera vida onde não tem. E eu profetizo vida sobre a tua família. Eu profetizo vida sobre as pessoas ao teu redor. Eu creio no poder da oração. E por que a oração faz isso? Porque quando nós oramos, quando nós buscamos intimidade com Deus, a nossa carne morre e o espírito é vivificado. E aí você não mais faz as coisas da tua forma, mas você faz as coisas da forma de Deus, da forma que Deus quer que você faça. Olha só, nós precisamos aprender a amar como Deus. Em 1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, como um símbolo que retine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Nós precisamos começar a amar de uma forma diferente. Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? O que Cristo quer que a gente aprenda aqui? Você pode ser o cara. Você pode ter dinheiro. Você pode estar super bem na sua empresa, financeiramente. Você pode ser um pregador aqui em cima. Você pode ser o pregador. Você pode ter altos cargos, mas se você não tiver o amor de Cristo para manifestar através da tua vida, de nada disso adianta. Não serve para nada, meu irmão. Não serve para nada. Você pode ser o provedor na tua casa. Você pode ser o mantenedor, o cara que trabalha, porque essa é a função do homem. Ser o mantenedor, trabalhar, colocar tudo na tua casa. Mas se você for intocável, se você não amar a tua esposa, se você não honrar a tua esposa, se você não respeitar os teus filhos, não permitir que os teus filhos toquem naquilo que Deus tem te dado, de nada adianta. Eu queria falar algo específico para casais, namorados. Talvez você veja aqui essa casa, noivos, porque nós vivemos algo que Deus tem manifestado nas nossas vidas aqui, mas o que eu mais vejo, e eu aconselho muitas pessoas às vezes de fora, que eu vejo pessoas, namorados, noivos, um relacionamento, seja o que for, que chega para a pessoa e fala assim: me dá uma prova que você me ama, dá o seu corpo para mim. Isso não é amor, isso é abuso, isso é desonra. Você não demonstra o teu amor para você que não é casado, para uma pessoa, com o seu corpo. Você demonstra com a tua atitude e com o respeito e honra que você dá a ela. Maridos e mulheres que nós aconselhamos, às vezes, e isso eu ministro para a igreja, que chega diante da esposa, às vezes num quarto, e estimula a esposa a ter atitudes que vão contra os princípios de Deus, porque está entre quatro paredes. Isso não é amor. Você está abusando da tua esposa, do teu marido. Isso é desonra.
Nós precisamos começar a amar as nossas esposas, os maridos, e seja quem estiver ao nosso lado, com a visão de Cristo, que não espera nada em troca, mas que ama e manifesta o que Cristo tem, porque é assim que tem que ser. Mateus 25, 42 diz assim: porque tive fome, Cristo falando, e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era forasteiro e não me acolhestes, estava nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não me visitastes. Então também estes perguntaram: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou forasteiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Ou ao que ele respondeu. Então o Senhor respondeu: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um dos meus pequeninos isto, deixastes de fazer a mim. E irão eles para o castigo eterno, mas os justos para a vida. Sabe o que Cristo está querendo aqui nos ensinar? Sabe quando tem uma pessoa necessitada do seu lado e você bate a porta? Sabe quando vem alguém no sinal pedir algo para você e você sobe o vidro? Sabe quando você vê um irmão necessitado na igreja e você fala: eu vou orar, e você tem condições para ajudar e você não ajuda? É isso que Cristo estava querendo dizer aqui. Quando Cristo fala assim, os meus pequeninos, Ele estava falando do pecador, Ele estava falando das pessoas que estavam fora. Ele falou assim: quantas pessoas necessitadas do lado de vocês, e vocês não ajudaram, vocês não fizeram nada, vocês não amaram, porque quando você ama, você me manifesta. E Cristo fala assim: quando você fez isso, você não amou a mim, você me rejeitou. Um dia eu estava no consultório, lá no centro, e tem um moço que olha carro lá, e ele tem um sorriso tipo toca-fita, sabe? Sorri assim e entra uma fita. Boa essa, né? Cara, e ele olha o carro, o menino tem 18 anos, já foi preso, usa droga, faz um monte de coisa. E eu coloquei ele dentro da cadeira do consultório, falei: cara, vem aqui, cara, deixa eu arrumar seu dente. Deixa eu falar uma coisa para você, ele fedia, porque ele não tinha condição de tomar banho. Eu arrumei o dente dele, e ele saiu do consultório tão feliz, cara, tão radiante. E ele conhece todo mundo lá da rua, e ele saía em cada loja, e ia lá, mostrava: aqui, arrumei o dente, cara, arrumei o dente. Era um simples dente, mas isso mexia, fazia com que ele não conseguia sorrir para as pessoas. E um dia eu cheguei nele e falei assim: cara, vamos lá na igreja. Eu estava amando uma pessoa, cara, e amo ele, e ele não me dá nada em troca, mas eu só quero manifestar o Cristo que existe na minha vida, porque eu creio na transformação dele. Eu creio que ele pode ser uma pessoa que pode impactar o mundo, que pode impactar a cidade, que pode transformar a família dele. Oh! E aí um dia eu cheguei nele e falei assim: vamos lá na igreja. Ele falou: ah, velho, não vou não, cara. Eu falei: por quê? Pô, tô sujo, tenho roupa. Eu falei: pega nada, vamos lá na igreja. Lá na igreja tem um banheiro, tem um chuveiro. Eu fui em casa, peguei calça, peguei roupa, peguei tênis. Ele tinha um pé maior assim. Eu falei: ô Kiko, dá um tênis aí, porque o meu pé é 38, é pequenininho, cara. Aí cheguei lá, ele deu um nozão em mim e foi embora. Aí no outro dia, passou uns 3, 4 dias, ele apareceu lá. Falei: pô, onde você estava, cara? Falei: pô, cara, desculpa, velho. Cada dia ele dá uma desculpa, né? Aí eu falei assim: então vamos fazer o seguinte, você quer internar? Ele falou: pô, eu quero. Aí eu falei: ah, não vou marcar para outro dia. Eu falei: vamos agora então, entra no carro aí. E eu com medo, né, cara? Putz, sei lá, vou sair com o cara aqui, mas... Eu liguei para o apóstolo: apóstolo, pode? Ele falou: pode. Não tinha ninguém para ir comigo. Eu peguei ele, levei lá no meio do mato, lá no Old West. Isso é longe pra caramba, cara. E o carro fedia, porque ele cheirava forte. Eu abri os 4 vidros assim, disfarcei, liguei o ar-condicionado. Verdade, eu não estou falando mal, é a situação dele. Mas eu fiz isso com tanto amor, com tanto carinho. E quando eu cheguei lá, eu falei assim para ele: ó,
daqui uma semana eu posso vir te visitar, eu vou vir te visitar aqui, cara, porque eu creio que você pode ser restaurado. E ele ficou feliz, chorou pra caramba. Alan, ninguém fez isso comigo, ninguém nunca fez isso comigo. Passou uma semana, ele pulou o muro e foi embora. Aí ele sumiu, cara, porque o paciente da minha clínica é o dono, é o proprietário lá do centro de recuperação. Sumiu. Passou um mês e ele apareceu. Ô neguinho, onde você tava, cara? Falou, pô, cara, não aguentei ficar lá. Mas é meu aniversário hoje, cara. Eu falei, não acredito, é mesmo? Eu falei, o que você quer de presente? Ele falou, queria um bolo, nunca ganhei um bolo. Eu falei, então vamos lá no Pão de Açúcar, eu vou comprar um bolo para você, cara. Ele furou comigo umas 40 vezes, eu não me importo com isso. Eu continuo amando a vida dele e eu creio que ele vai ser transformado. Aleluia! E eu falo isso com uma pessoa que eu nem conheço direito. E às vezes com uma pessoa que está dentro da nossa casa a gente não faz isso. Às vezes com um parente, com um amigo do seu lado você não faz isso. Você não manifesta o amor que Cristo quer que você manifesta. E nós vemos na igreja, adoramos, falamos, cantamos, e a palavra de Deus diz que se não tiver amor, de nada adianta. Cadê o amor de Cristo nas nossas vidas? Isso é produzido quando nós buscamos intimidade com Deus. Porque você só consegue manifestar o amor de Cristo se você conhecer esse amor. Aleluia. E nós acreditamos que quando você se equipa disso e você começa a amar as pessoas, começa a ter uma vida de oração em casa com a sua família será transformada. O foco aqui é a sua família, e por isso que nós investimos na sua vida, e por isso que o apóstolo Cristiano veio lá da Venezuela e foi ministrado junto com o apóstolo L para começar o altar familiar. E a gente começou num gás o altar familiar. Para você que veio aqui a primeira vez, e eu vou explicar rápido o que é o altar familiar. O altar familiar é um estudo que nós temos toda semana. Você pega um impresso, leva para sua casa e você faz um culto na sua casa, faz uma ceia com os seus familiares. E talvez os seus familiares não forem pessoas que têm relacionamento com Deus e não querem participar desse culto, não tem problema. Você faz ali sozinho, e ele tem toda a sequência no jornal, a oração inicial, o que você vai falar, você vai lendo e ali falando com Deus. Isso é altar familiar. Porque nós acreditamos na transformação da família, e nós cremos que quando você, como família, ou mesmo que seja sozinho, começa a se equipar com isso, você está ali adorando o Senhor, você está ali buscando a presença dEle. Ele começa então a te equipar, e Ele começa a mudar a atmosfera da tua casa. Ele começa a tocar no coração do teu pai sem você perceber, no coração da tua mãe sem você perceber, dos teus irmãos, e daqui a pouco a tua família está sendo constrangida pelo amor de Deus, e daqui a pouco a tua família está aqui inteira na igreja adorando a Deus. Por isso que nós temos o altar familiar. Meu irmão, não deixe de fazer. Acredite nisso. Como eu falei no início, eu creio, nós cremos, nós somos uma igreja que cremos em milagres e cremos naquilo que Deus pode fazer. Você tem que fazer a sua parte. Amém? Eu já estou acabando. Segura mais um pouquinho. Quando nós nos equipamos com isso, com o amor de Deus, como eu falei, nós começamos a olhar as coisas de uma forma diferente. Nós começamos a amar as pessoas, a respeitar, a honrar, a ser compreensivo. Você começa a ser compreensivo com os seus pais, com seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa. Porque você fala assim, cara, como que Deus ia olhar toda essa situação? Então eu quero olhar assim. Às vezes você chega na sua casa, sua esposa talvez esteja num dia mais cansada, e ela tem alguma atitude, você já estoura. Mas por que isso? Busca entender por que ela está assim naquele dia. Seja compreensivo. O que eu posso fazer como amor, para demonstrar o meu amor por ela, o amor de Cristo? O que eu posso fazer para ajudar ela? O foco muda.
As pessoas estão ao teu lado que você não quer investir mais. Como eu falei desse moço, eu olho para a vida dele, eu fui falar com ele um dia, a gente chama ele de Romarinho. Eu falo: Romarinho, eu sentei um dia que fico lá, eu chego no consultório, fico encostado no carro, conversando com ele. Eu falo: Romarinho, como é que é a sua família, cara? Cara, meu irmão está preso por tráfico de drogas. E seu pai? Meu pai foi assassinado. E sua mãe? Não tenho mãe, eu vivo com a minha avó. Eu vou esperar o que dele? Eu vou esperar o que dele? Então eu tenho que amar, entender que é difícil para ele romper isso mesmo, mas que Deus é capaz, e investir na vida dele. Parece simples quando eu comecei a ministrar, mas quando as coisas começam a engrossar e vai passando a palavra, o caldo vai ficando mais grosso, né? A gente no começo pode parecer raso a palavra, falar sobre amor, mas o negócio vai ficando mais difícil de engolir, né? Mas Deus quer gerar isso nas nossas vidas nessa noite, porque o amor é a base de tudo. Se a gente estivesse vivendo já a plenitude do amor de Deus, talvez muitas coisas do que nós passamos hoje, nós não estaríamos passando. As nossas atitudes seriam diferentes. Talvez a nossa família já teria sido restaurada através das nossas vidas. E o amor, como eu falei, é a base de tudo. Tudo começa em amor. A nossa transformação começa em amor. Porque a palavra de Deus diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus, como o apóstolo disse no começo, amou a minha vida e a sua quando a gente era pecador, meu amigo. Não quando você veio para a igreja e falou: eu quero ser transformado pelo Senhor, quando a gente não prestava. Deus já nos amou e decidiu dar o seu Filho pelas nossas vidas. E hoje, o que Deus quer gerar nas nossas vidas é a restauração de um pilar fundamental, que talvez foi danificado por coisas que você passou na sua vida, por frustrações, por traumas, por coisas que você enfrentou, ou que talvez você nunca teve. Ele quer restaurar o pilar do amor, que é fundamental para você estabelecer algo sobre a vida da tua família, sobre a tua vida, e para você viver algo no reino de Deus. O amor como de Cristo. Um amor como de Cristo, que um dia ele estava na cruz e tinha ali um ladrão do lado dele, no momento que ele estava sendo crucificado. E os espectadores da cruz, que eram aqueles que estavam abaixo, vendo Jesus sendo crucificado, olhavam para aquela pessoa, aquele jovem do lado dele, e viam ali um ladrão. Mas Jesus olhou para aquele homem e não viu um ladrão, ele viu um ser humano, uma criatura de Deus. E Jesus então não o julgou, mas ele o amou. E é assim que Deus quer hoje restaurar as nossas vidas, quer fazer com que nós venhamos parar de julgar, de criticar, de pensar, de imaginar. Ele quer que você pare e comece apenas a amar as pessoas que estão ao teu lado. Hoje é uma noite disso, não de julgar. Talvez você começou a pensar, e eu comecei a palavra, e as coisas, e o Espírito foi gerando algo no teu coração, e eu creio que assim foi. E você começou a pensar: eu poderia ter amado mais o meu pai, eu poderia ter honrado mais, eu poderia ter liberado perdão, porque você só consegue liberar perdão quando você ama as pessoas que estão ao teu lado, familiares, seja quem for, como Cristo ama, porque você sente por ela a dor. Eu poderia ter amado, respeitado, perdoado, eu poderia ter me doado mais. Às vezes eu chego no consultório, eu chego do consultório em casa e a Fernanda está acabada. Ele é uma bênção, meu filho, cara. Parece com o pai, carequinha que nem ele. Mas deixa eu falar uma coisa, o menino não dorme de dia, rapaz. E às vezes ele não quer nem, eu acredito que muitos já foram assim, ele não quer ficar no sofá não, na cama, ele quer ficar no colo. E chora, quer ficar no colo. E às vezes eu chego em casa, a Fernanda está acabada, e eu também estou, porque eu trabalhei. Mas eu chego e falo: cara, o que eu posso fazer para ajudar ela? Mais ainda, é se doar mais do que você tem se doado
para a vida das pessoas que estão ao teu lado, do teu esposo, da tua família. E hoje Deus quer restaurar isso, esse pilar na tua vida. E talvez enquanto eu estava ministrando, o Espírito Santo começou a gerar algo no teu espírito, e coisas que você poderia ter agido diferente, e coisas que você não tem amado como Cristo. Eu queria que você ficasse de pé.